Fato é que o Artigas foi traído pela Argentina e a Argentina assinou um tratado com Portugal para entregar a banda oriental a Portugal. E com isso a Argentina se livraria de mais uma frente de batalha, né? Os argentinos estavam em várias frentes nesse momento. A questão no Uruguai, por razões que eu não vou detalhar agora, estava também bastante empolvorosa. E essa assinatura de um tratado com a Portugal visava selar uma frente a menos em que a situação para os argentinos não representaria mais um desafio, mais uma demanda. E é nesse contexto que o Artigas se retira com cerca de 4.000 civis do território uruguaio e caminha pelo litoral dos grandes rios na Argentina, há províncias argentinas que são chamadas de litoral, não por serem litoral do mar, mas por serem litoral de grandes rios. E nesse êxodo, esse é o nome que se dá a esse movimento, nesse êxodo o Artigas se retira para mostrar a sua resistência a um acordo que havia sido feito quando ele, na verdade, estava contando com o apoio de Buenos Aires, né, trabalhando junto com Buenos Aires. E ele depois retorna ao Uruguai após esse êxodo. Ele havia demonstrado força com essa retirada, com milhares de pessoas o acompanhando, e depois ele retorna ao Uruguai, consegue se colocar como a grande liderança do Uruguai por um curto período e, novamente, os portugueses tomam conta da situação e o Uruguai é anexado à América Portuguesa. Tá? Então, o desfecho da história da emancipação do Uruguai, que é cheio de figuras, de pressões, porque o Uruguai se encontrava, em última instância, sob pressão da Espanha, sob pressão de Portugal e sob pressão da Argentina. Então, era preciso se mover em meio a todas essas fontes de pressão, e a figura que consegue encaminhar melhor isso é a figura do Artigas por algum tempo, mas depois ele sucumbe, se exila no Paraguai e a chamada Banda Oriental volta a ser a província cisplatina incorporada à América Portuguesa. Portanto, ela também não fica com a Argentina, e quem vai redefinir isso de alguma forma é a Guerra da Cisplatina. O Uruguai é independente, mas ele daí também se afasta do Brasil, né? Se afasta da América Portuguesa. Paraguai, Argentina, Chile, com a história do Bernardo O'Higgins e dessas batalhas que vão conferir ao Chile uma configuração também conservadora. Os irmãos Carrera foram fuzilados, eles que tinham essa verve mais radical do republicanismo. Bernardo O'Higgins, uma vez no poder, expressa um projeto centralizador, né? Assim como aquele que acabou prevalecendo na Argentina, em torno do Pueyrredón, em torno do San Martín. O San Martín era um defensor de um regime monárquico. Ele acreditava que apenas a monarquia teria condições de imprimir ordem a esse novo cenário de sociedades emancipadas. Outros regimes eram considerados frágeis, eram considerados anárquicos. E vocês vão ver no texto do José Luiz Romero que esse leque de opções políticas que estavam dadas naquele da ideia de uma república com soberania popular até o referencial monárquico, todos eles foram cogitados, reelaborados aqui ao longo dessa experiência, não só na América, mas, vamos lembrar, também na Europa. Não é? A Europa do século XIX é uma Europa que trabalha entre esses extremos dos socialismos utópicos, que não estão dados ainda, que vão entrar em cena depois. Nós vamos falar disso ao longo do curso, das ideias de Rousseau, da soberania popular, da república, até concepções mais conservadoras de república e até a monarquia. Ou seja, esse leque em que se movimentam os homens que pensam a organização política no início do século XIX não é um leque amplo somente
na América Latina. Ele é um leque amplo na Europa também. Tanto é que a monarquia vai ser restaurada na França, não é verdade? Ou seja, a monarquia estava forte, firme e forte na Inglaterra. Bolívar vai comentar isso. Vejam, olhem para a Inglaterra, esse sistema bicameral, a Câmara dos Lordes, a Câmara dos Comuns. Essas câmaras dos lordes, dos comuns, que têm mais poder aqui, menos poder ali, são formas de se equilibrar o poder e de se refrear a participação popular, porque a participação popular era vista como uma fonte potencial de anarquia. E esse problema, esse fantasma da anarquia é um fantasma que ronda todos esses homens políticos do século XIX, não só na América, mas também na Europa. Era preciso refrear as paixões populares. O povo é ignorante, o povo se move a partir de paixões, é passional, não é racional. A razão é dada pela ilustração, pela educação, ou seja, o horizonte da República é educar o povo para que o povo possa participar da vida política. Então, esse debate acompanha todos esses homens, alguns pendem para uma defesa da participação popular e outros muitos vão buscar mecanismos dentro da ordem republicana ou na ordem monárquica que pudessem refrear essa participação popular e a ameaça de anarquia conforme o vocabulário da época. Então, o Bernardo O'Higgins, para encerrar o que eu dizia, é alguém que vai se colocar no poder no Chile como um presidente de uma ordem republicana, mas que também vai se movimentar no sentido de concentrar poderes. E essa concentração de poderes vão fazendo com que o seu governo assumisse tons autoritários. E esse autoritarismo vai se chocando com outras pessoas que aspiravam ao poder, que aspiravam à participação no poder, e mais adiante Bernardo O'Higgins cai. E quando cai, se exila no Peru. E se exila no Peru e lá passa a cuidar de uma fazenda, se dedica a atividades rurais, atividades agrárias e passa bons anos ainda vivendo exilado no Peru. Aproveitando aqui o ensejo, antes de eu começar a falar sobre o vice-reino de Nova Granada e depois, para finalizar, sobre o Peru e a Bolívia. Aproveitando o ensejo, algo que é comum a muitos desses líderes dos movimentos de independência é que eles terminam a sua vida no exílio. Ou seja, todos eles lutaram, se empenharam, moveram montanhas e acabam entrando em choque com os seus patrícios e abandonando a cena. Isso aconteceu com Artigas, aconteceu com San Martín, que foi para a França, aconteceu com o Artigas, que foi para o Paraguai, e aconteceu, como eu disse agora, com o Bernardo O'Higgins, que foi para o Peru. Só não aconteceu com o Bolívar porque ele morreu a caminho do exílio, né? Mas ele também estava em processo de retirada. Então, esses homens foram homens que, ao fim dessas grandes campanhas pela libertação dos seus vice-reinos, terminaram em conflito com as elites locais, que tinham outras visões sobre o poder, que tinham aspirações pessoais, ambições pessoais, e tudo isso entrou em jogo e eles foram afastados. Entretanto, todos eles depois foram reconhecidos, anos depois, a partir da segunda metade do século XIX, e o texto da Fabiana Fredrigo trata um pouquinho disso, foram reconhecidos como heróis nacionais. E foram, então, recuperados do ponto de vista simbólico e, muitas vezes, os seus restos mortais foram também repatriados. Alguém aqui já foi a Buenos Aires? Exatamente, quer dizer, na Catedral de Buenos Aires estão os restos mortais de San Martín e há todo um cerimonial ainda hoje de respeito, de homenagem a San Martín. E essa questão da repatriação dos restos mortais envolveu em todos os estados nacionais um investimento simbólico grande.
em termos da pompa, de como aquilo seria feito, de todos os rituais que seriam cumpridos para definir o lugar daquele homem no panteão dos heróis nacionais. Isso tem a ver com um momento da história da América que faz parte do nosso programa, que é o momento de construção dessa identidade nacional. E a nação precisava de uma origem, e a nação precisava de uma história, e de uma história auspiciosa, não de qualquer história. Então, aqueles que lutaram para fundar essas nações precisavam ser reconhecidos. Então, eles terminam a vida no exílio, esquecidos, abandonados, por vezes paupérrimos, e, no entanto, mais adiante, a sua imagem vai ser recuperada por uma questão de uma articulação política que naquele momento fazia sentido. Então, passando agora ao vice-reino de Nova Granada, eu também vou ser o mais sintética possível. Todas essas histórias têm passagens que são quase irresistíveis em termos de narrativa mesmo, de acontecimentos, de arranjos, de acontecimentos um pouco imprevistos que têm lugar e que ajudam a definir o rumo das coisas. Eu vou me ater àquilo que é mais esquemático para vocês se situarem. Então, a começar pela história do Simão Bolívar, a gente vai discutir a figura dele na segunda parte, então também não vou entrar em detalhes, mas o Simão Bolívar é uma figura interessantíssima que nasce no seio de uma família rica da Venezuela. Nasce no seio de uma família rica da Venezuela, uma Venezuela que era próspera em fins do século XVIII, graças à produção de cacau, sobretudo. E à exportação do cacau, há elites, portanto, bastante pujantes nessa Venezuela produtora de cacau, uma Venezuela que era ligada ao vice-reino de Nova Granada. E Simão Bolívar nasce em uma família tradicional, uma família que estava já na Venezuela desde o século XVI, uma família que se dizia criolha de estirpe espanhola. O seu avô, lá pelas tantas, tenta comprar o título de marquês e esse título lhe é negado porque vão recuperar a árvore genealógica da família e descobrem que havia ali uma presença de sangue indígena. Então, não podiam ser nobres, mas de resto faziam parte de toda essa grandeza da Venezuela nesse momento. E Simão Bolívar fica órfão muito cedo, fica órfão de pai e depois de mãe. E ficando órfão, ele fica um tempo sendo criado pelo advogado da família, volta para casa para ser criado pelo seu avô. E o seu avô escolhe para o jovem Bolívar 2 preceptores muito especiais. O primeiro deles, Andrés Bello. Andrés Bello, que também vai aparecer aqui no nosso curso, porque foi um pensador venezuelano de primeiríssima linha desses anos de transição da ordem colonial para a independente. O Andrés Bello, que depois mora uns anos na Inglaterra, e o texto da Mary Louise Pratt vai falar um pouco desses anos do Andrés Bello na Inglaterra, representando o governo da Venezuela já independente. E quando ele retorna à América, ele vai morar no Chile. E no Chile, entre outras coisas, ele ajuda a fundar a Universidade do Chile. Então é alguém que tem uma trajetória como pensador marcante no século XIX, não só para a Venezuela, mas extrapola a Venezuela com essa participação central que ele tem no Chile de meados do século XIX. E o Chile de meados do século XIX são um momento de uma inquietação intelectual, de criação de sociedades de cultura, de uma universidade não colonial, porque havia universidades coloniais na América Espanhola que tinham essa matriz católica, escolástica. E no século XIX surgiram universidades não coloniais que tinham esse compromisso com a ciência, com o empirismo, com a ilustração. Então, a do Chile é uma que tem essa marca já em meados do século XIX. Então, o Andrés Bello foi tutor do Simão Bolívar. E depois do Andrés Bello,
um homem menos conhecido, mas extraordinário, chamado Simón Rodríguez. E o Simón Rodríguez era também um apaixonado pelas ideias ilustradas francesas, um conhecedor dessas ideias ilustradas francesas e alguém que, além de ser o tutor do Simão Bolívar, pensa a educação na Venezuela. E ele chega a produzir um tratado de instrução pública para a Venezuela, que é muito interessante, qual é o papel da escola primária, qual é o dever da escola primária, muito interessante. E o Simón Rodríguez acaba, por sua atuação política, acaba tendo que deixar a Venezuela, lá pelas tantas vai para a Europa, e o Bolívar, que jovem, também vai passar uma temporada na Europa, se encontra com ele, eles viajam juntos, e há toda uma mitificação também dessa relação do jovem Bolívar com um preceptor que era alguém com essa alma revolucionária e ilustrada, né? Então, muitas vezes isso é recuperado pela historiografia também de uma forma romântica. Seja como for, esse Bolívar, muito bem informado, conhecedor dos textos, dos autores que estavam despontando na sua época, viaja para a Europa, como eu disse, se casa com uma jovem venezuelana que ele conhece na Espanha, volta com ela para a Venezuela, ela contrai febre amarela, morre rapidamente, depois eles voltam para a Europa, ele vive uns tempos em Paris. Em Paris ele frequenta círculos que são frequentados por ninguém menos do que Humboldt. Nós falamos de Humboldt na aula passada e da viagem que ele faz à América e do relato que ele publica, que tem uma repercussão enorme. Então, Bolívar respira esse ar, convive com essa gente que pensa o mundo e que pensa também a América. Imagina essa América, né? E ele também se consagra a pensar não apenas no plano político, mas também no plano simbólico sobre o que é essa América e o que é enfim, o que são os parâmetros de liberdade. Também aí existe uma discussão sobre se essa consciência do Bolívar de um compromisso com a causa da emancipação já estaria dada antes, quando ele vai para a Europa e vê aquilo tudo, ou se ele teria se engajado, realmente desenvolvido essa convicção no calor dos acontecimentos a partir de 1808. Tá? Esse é um bom debate da historiografia sobre se essa consciência já estava dada antes ou não. Muito bem, deixamos isso para depois. Bolívar volta da Europa e vai cuidar da sua fazenda, quando, em 1808, o rei cai na Espanha e quando, em 1810, se forma também uma sociedade patriótica, uma junta de governo em Caracas que pretende cuidar das coisas e definir o rumo das coisas. E é nesse contexto que se forma uma comitiva para viajar à Inglaterra e conversar com Francisco Miranda, esse venezuelano que estava exilado na Inglaterra já há muito tempo, porque já vinha participando de movimentos de contestação, de movimentos clandestinos, ainda no século XVIII. E esse Francisco Miranda, então, que está na Inglaterra, recebe essa comitiva, fazem parte dela o Andrés Bello e o Simão Bolívar, e durante esse encontro na Inglaterra, decide-se que vai se organizar uma campanha militar para libertar a Venezuela da Espanha. Miranda volta secretamente da Inglaterra e na Venezuela o movimento está preparado e a primeira república da Venezuela é proclamada em meados do ano de 1811. No entanto, essa república, que tem Miranda, Francisco Miranda, como a grande liderança, Simão Bolívar ainda é um homem secundário nesse momento, esse Francisco Miranda conquista Caracas e a nova ordem é instaurada em Caracas, mas ela precisa se consolidar e precisa também se espalhar, se generalizar para o restante do território.
E nesse meio tempo, muitas coisas acontecem, eles não têm força para levar essa república adiante. Entre outras coisas, na Páscoa do ano seguinte, em 1812, um grande terremoto abala a cidade de Caracas. E a Igreja Católica usa o terremoto como um sinal de que aquilo era uma resposta àquela ambição dos homens em contrariar as verdades e tudo aquilo que deveria ser respeitado, tudo aquilo que deveria ser eterno. Então, existe claro, uma situação de uma opinião pública, de uma população alarmada com os acontecimentos. A Igreja faz uma campanha contra e, ao mesmo tempo, a Espanha envia um pequeno exército liderado por um militar chamado Domingo Monteverde, que enfrenta os revolucionários, e Francisco Miranda assina a rendição. Assina a rendição. Existe aí toda uma questão de que Bolívar e outros eram contrários à assinatura da rendição e que eles teriam facilitado a prisão de Miranda pelos espanhóis, já que Miranda havia aceito a rendição.